Boa noite a todos. Muito bom ver o pessoal aqui acompanhando, as mensagens, louvando ao Senhor. Depois que nós já temos passado a conferência, ainda a gente vê que o pessoal está alegre, está animado. É muito bom de ver essa igreja com esse empenho. Irmãos que estão nos visitando, pessoas que vieram para ouvir da palavra do Senhor. Eu agradeço a cada um de vocês que reservou parte do tempo de vocês para ouvir um pouquinho da palavra do Senhor. Aqueles que estão também acompanhando pela live. A nossa oração é que, de alguma forma, a palavra do Senhor ela venha a surtir efeito na sua vida esta noite. Nós costumamos dizer, nós não sabemos o que tem passado na vida de cada um, mas Deus sabe, conhece, sonda cada coração. E hoje nós acreditamos fielmente que a palavra do Senhor, viva e eficaz, vai estar falando aos nossos corações hoje. Hoje nós queremos falar do chamado de Cristo, que é graça que salva, é um poder que transforma e cura aqueles que verdadeiramente se arrependem. Hoje nós costumamos dizer que é uma reunião de evangelho, uma reunião evangelística. Nós queremos apresentar para vocês o Evangelho de Cristo, onde nós vamos estar olhando para Lucas capítulo 5, do verso 27 ao 32, onde nós vamos estar falando um pouco do chamado de Jesus Cristo para a vida de um homem que veio a transformar a vida daquele homem chamado Levi, ou em Mateus, ele refere-se como Mateus, mas nós vamos estar olhando para essa passagem e entendendo que Jesus, ele olha para o homem como um homem pecador, mas ele olha para esse homem pecador como um médico que olha para o seu paciente. Imagine o médico chegando no seu paciente e dizendo, olha, você está doente. E aqui nós queremos mostrar que a humanidade, ela está infectada com a doença do pecado. Mas hoje nós vamos estar mostrando aqui, de acordo com a palavra do Senhor, que Ele mesmo, Jesus, Ele se coloca como o médico, aquele que apresenta o meio, o método, o caminho para proporcionar cura, salvação, restauração e transformação. Vamos estar lendo do verso 27 até o verso 32. Começa dizendo assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse, siga-me. Ele se levantou, deixando tudo, e seguiu. Ele se levantou, deixou tudo e seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Que o Senhor Deus esteja abençoando a leitura e a aplicação dessa palavra nos nossos corações, amém? Amém. Nós acabamos de ler uma passagem onde que Jesus, ele faz um chamado para este homem chamado Levi. No verso 27, nós começamos esta carta e nós nos deparamos com uma frase, uma expressão bem pequena, depois disso. É interessante que essa frase ela está nos conectando a um assunto anterior, a um contexto que aquela passagem estava dizendo. Porque Jesus ele vai fazer um chamado para Levi, mas antes disso estava acontecendo alguma coisa ali. Naquele momento Jesus estava na cidade de Cafarnaum, como nós vamos ver, e existia ali uma história, à medida que nós vamos lendo e entendendo, vai trazer mais luz à nossa mente, nós vamos tentar contextualizar aqui para vocês. Nós queremos olhar para essa mensagem onde nós acabamos de ler e pelo menos tentar destacar 3 aspectos aqui desse chamado de Jesus
para Levi. Jesus, ele chama Levi para salvação. Depois a gente vai falar que Jesus chama ele para uma transformação, e isso vai ficar evidenciado na vida dele. E por último, nós vemos que ele chama para o arrependimento. Não só Levi, mas todas as pessoas para o arrependimento. Neste momento, Jesus fala assim, depois disso, Jesus estava em Cafarnaum, conforme diz os evangelhos sinóticos. Os três evangelhos que falam, que contam da mesma história, Mateus, Marcos e Lucas. Eles contam a mesma história, alguns com alguns outros detalhes, a mais, outros a menos, mas eles trazem as mesmas visões, por isso o evangelho sinótico. E eles dizem que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum, se vocês folhearem alguns versos para trás, até mesmo aí no capítulo 5, aqui nós vamos ver que Jesus estava em Cafarnaum, numa cidade onde que algumas pessoas procuravam ele por conta dos milagres e sinais que ele estava fazendo. Cafarnaum era a cidade base do ministério de Jesus. E ele estava ali dentro de uma casa, e aí chega para nós uma história muito conhecida, que talvez muitos de vocês vão saber aqui, o momento em que 4 pessoas, 4 amigos, conforme diz Marcos, aqui também fala, mas ele não nos mostra a quantidade de pessoas, mas Marcos fala, ó, lá eram 4 homens, e ali ele fala que esses 4 homens abrem o telhado de uma casa e descem aquele paralítico até Jesus, e naquele momento Jesus poderia ter curado rapidamente aquele homem, mas ele diz, os teus pecados estão perdoados. No momento que Jesus diz, olha, os teus pecados estão perdoados, opa, peraí, quem que esse cara está achando que ele é? Os fariseus, os escribas, os religiosos da época, olham para Jesus e começam a falar assim, quem é este que pode perdoar pecado? Jesus poderia rapidamente curar aquele homem. Ele fala, olha, o que é mais fácil? Curar, ou perdoar pecados, falar, olha, os seus pecados estão perdoados, ou curar uma pessoa? Provavelmente, na vista das pessoas, olha, é muito mais fácil falar que os pecados estão perdoados, porque ninguém vê o que está acontecendo no interior. Agora eu quero ver você curar este homem. E Jesus, ele cura aquele homem para mostrar o poder dele, mas primeiramente, ele trata da doença do pecado que estava dentro do coração daquele homem. Porque não adiantava nada Jesus curar o paralítico, ele saía lição, pulando de alegria. E de repente depois chegaram um momento onde o pecado, onde a doença do pecado não foi curada no seu interior. E ele morrer sem Cristo. Está condenado ao inferno. Então não adianta nada ele somente cuidar de bênçãos externas, sem primeiro resolver o problema do pecado. O pecado que é considerado aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos leva à morte, uma doença que de alguma forma ela veio a toda a humanidade, a todos os homens. E ali aquele homem é curado, para mostrar que Jesus, além dele perdoar pecados, ele tem poder para resolver os problemas da humanidade. E Jesus saindo, aí entra o contexto do verso 27, depois disso, Jesus sai daquela casa e ele se dá de frente, alguns falam que era à beira de uma praia, ele vê um homem chamado Levi. Levi que era cobrador de impostos. Levi que estava sentado ali na coletoria, ali o seu escritório, onde que ele cobrava, recolhia os impostos das pessoas. E Jesus olha para aquele homem e diz, siga-me. E aquele homem deixa tudo e segue Jesus. O chamado de Jesus para Levi não foi simplesmente um chamado, olha, venha comigo, vamos andar, você vai ver o que eu faço. De alguma forma, talvez isso vai te aproximar de Deus. Mas não foi simplesmente um chamado para que ele seguisse Jesus, mas foi um chamado que transformou o coração de Levi. Aquilo que nós chamamos o chamado eficaz de Jesus Cristo. Wallerson, com que certeza você pode dizer isso? Como que você pode afirmar que simplesmente o chamar de Jesus salva aquele homem, traz aquele homem para a salvação, transforma o coração dele? A evidência que nós temos é que no verso 28, nós vemos aquele homem deixando tudo para trás. Olha só o verso 28, ele se levantou, deixou tudo e seguiu.
A voz de Jesus Cristo, a vocação de Cristo, Cristo chamando Levi, transformou a vida daquele homem a tal ponto dele abandonar a sua profissão. E olha que a profissão de Levi, cobrador de impostos, dava para ele muito dinheiro. Dava para ele prestígio diante do Império Romano. Ele era uma pessoa que tinha privilégios, que tinha condição financeira. Ele era uma pessoa que tinha segurança, proteção. E ele olha para tudo isso e ele abre mão disso. E ele segue a Jesus. É impossível, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. É impossível uma pessoa deixar o luxo, o bem-estar, as condições que estão bem para você, os pecados que a gente cria como animais de estimação, se Cristo não entra e transforma a vida de uma pessoa. É impossível alguém abandonar a velha vida, deixar tudo para trás e seguir a Cristo, se Ele não transforma, se Ele não trata desta doença do pecado no coração. Por isso nós acreditamos fielmente que naquele momento, Levi, ele recebeu de Jesus a cura, o tratamento, o perdão de pecados, ele foi transformado. Levi, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E a grande maioria desses cobradores de impostos, eles eram considerados pessoas muito ricas. Pessoas que estavam tranquilas financeiramente falando. Mas por outro lado, ele era uma pessoa que ele era odiado pelo seu próprio povo, da sua própria nação. Ele era considerado um traidor da pátria, alguém impuro, alguém que era injusto, que trabalhava de maneira que roubava e prejudicava as pessoas. Aos olhos do seu próprio povo, ele era desprezado. E ele, mesmo assim, ele sabia que, mesmo sendo odiado pelo pessoal da sua própria nação, ele tinha ali dinheiro, ele tinha recurso, ele tinha bens em proteção. Esse era a vida dos publicanos, dos cobradores de impostos. Eles serviam ao Império Romano. O Império Romano, na época, era a grande potência mundial. Eles subjugavam todas as nações. Eles, de alguma forma, eles escravizavam o povo. E os israelitas, o povo judeu, olhava para o Império Romano e tinham eles como inimigo da liberdade do povo de Israel. E os publicanos eram pessoas que trabalhavam para esse Império Romano. Eles eram, de uma certa forma, associados, terceirizados por eles para cobrar, para coletar os impostos dos judeus. E eles aproveitavam, porque eles tinham liberdade. Eles extorquiam os judeus. Eles cobravam mais do que deviam. E alguns relatos na história da igreja, alguns anos atrás, alguns livros mostram que esses publicanos, quando um judeu não tinha condição de pagar o imposto, ele pegava filho, filha, ele levava até a casa das pessoas, sem ter remorso nenhum. Esse eram os publicanos. Esse eram os cobradores de impostos, que os judeus olhavam para Levi e falavam assim, esse é eles chamavam de impuro, este é um impuro. Esse aqui é desprezado por nós. Eles cuspiam no chão quando viam esse tipo de pessoa passando. Era extremamente rejeitado pelos judeus. Eu acho que isso também motivou Levi a estar abandonando, talvez, algumas coisas, alguns luxos, para estar próximo de Jesus. Mas, para dar mais luz à mente de vocês, eu acredito que quase todos aqui, se a gente fosse falar para levantar as mãos, eu acredito que a grande maioria aqui já ouviu aquela canção Como Zaqueu, né? Do Regis Danese. Zaqueu era um publicano. Ele era uma pessoa dessa que cobrava impostos. Em Lucas, nesse mesmo livro, nesse mesmo evangelho, no capítulo 19, lá no verso 8, fala do momento em que Zaqueu teve também um encontro com Cristo. Jesus fala com ele.
Zaqueu, desce depressa. E ele desce, e ele recebe Jesus na sua casa. E ele tem, e para a gente saber que isso era uma prática decorrente desse tipo de pessoa, desse tipo de profissão, Zaqueu fala assim: Senhor, eu sei que talvez eu extorqui, roubei de algumas pessoas, eu quero devolver 4 vezes mais daqueles que eu prejudiquei. Era uma prática comum daqueles publicanos, aproveitar da sua profissão. Mas existe algo em comum entre esses publicanos, Zaqueu e Levi aqui. Zaqueu ouve a voz de Cristo e chama ele para dentro da casa dele. E ele arrepende, é um arrependimento tão genuíno e verdadeiro, que ele fala: Senhor, me perdoa. Eu sei que eu tenho feito mal, e se eu roubei, se eu extorqui alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Levi, ao ouvir a voz de Jesus Cristo, ele abandona tudo o que ele tem para seguir a Cristo. Ele também sofreu, ou ele passou por uma transformação que só Jesus pode causar. Jesus, ele ainda continua falando com as pessoas. Até hoje, nós temos visto que Levi não é um caso isolado. Jesus ainda continua chamando pessoas. Naquela época, a palavra de Cristo era ouvida pessoalmente. As pessoas estavam aos redores da casa, olhavam pela janela e viam lá Jesus falando: arrependei-vos. E eles ouviam pregação do Cristo pessoalmente. E hoje, como Cristo tem falado? Como que Cristo fala aos nossos corações? Sendo que Ele pessoalmente, fisicamente não está mais. Através das Escrituras, através da palavra do Senhor, da exposição dela, aonde o evangelho dela é anunciado, o evangelho de Cristo é anunciado, as pessoas podem ouvir as palavras de Cristo. E Paulo pôde dizer: o evangelho de Cristo é poder para salvar todo aquele que crê. Hoje Cristo continua falando. Ele fala através das suas escrituras. Talvez eu possa estar falando hoje aqui com pessoas que já ouviram a palavra de Deus, que já ouviram o evangelho de Deus inúmeras vezes, várias e várias vezes. Talvez não somente aqui. Em algum momento você esteve em outra reunião com a outra igreja, em outro lugar, que também você ouviu as palavras do Senhor. Na verdade, talvez existem pessoas que já até decoraram as falas dos pregadores. No inferno, o bicho não morre e o fogo não apaga. Nossa, já ouvi várias e várias vezes. Coloca o vídeo, aí a gente vê lá Cristo, o sol já se apagou, ali estava morto, o Salvador até canta junto com o vídeo. Ele vai colocar o vídeo lá, vai ser o vídeo de Cristo morrendo na cruz, lá, chicoteando Jesus. Já sabe o vídeo, já decorou até os versículos. Ele vai falar: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo nele. Que já sabe, já até decorou os versículos, as falas, já sabe o vídeo. Mas ainda não experimentou de um lavar regenerador, ainda não nasceu de novo, porque quando fala, você vai ter que deixar essa vida antiga, tomar a cruz de Cristo e segui-lo, opa, aí complica. E como eu disse, isso só vai ser possível no momento em que Cristo chegar em seu coração e te transformar em uma nova criatura. Nós temos orado constantemente, esta igreja, para que chegue um momento em que a voz de Cristo possa estar falando de maneira tão alta, tão audível no seu coração, que você vai perceber que Jesus Cristo está te convidando, está te convencendo, está transformando esse coração endurecido, pedrificado pelo pecado, a um coração sensível à voz do Espírito Santo. E isso é uma obra sobrenatural. E quando ela acontece, é impossível de rejeitar. Às vezes nós conseguimos rejeitar por
vários e vários anos, por vários e vários momentos. Mas no momento em que Cristo chegar e transformar o coração, a resposta nossa vai ser positiva ao Evangelho. Levi ouviu a voz de Cristo e ele foi transformado. Zaqueu ouviu Cristo chamando para estar na casa dele e ele foi transformado. Os apóstolos, Pedro, André, Tiago, João, ouviram a voz de Cristo, o chamando para seguir. E eles foram transformados. O apóstolo Paulo, quando estava a caminho de Damasco, ele ouve a voz do Salvador. E ele é transformado. Alguém que perseguia cristãos, que matava pessoas, ou que pelo menos incentivava tal prática. Ele ouve a voz de Cristo e ele é transformado. Ele recebe um novo coração. Ele recebe uma nova vida. Uma vida que agora pode responder a Cristo. O chamado de Jesus, ele salva, ele cura, ele transforma. Nós dizemos que um dos pontos que nós queríamos estar destacando é que o chamado de Jesus, ele transforma a vida do ser humano, a vida do pecador. Quando Jesus, ele chama Levi, e Levi fala assim, olha, ele deixa tudo para trás e vai seguir Jesus, ele convida Jesus para estar na sua casa. E ali ele prepara um banquete para Jesus. E ele convida os seus amigos de trabalho e outras pessoas que estavam ali. Quando nós olhamos para o verso 29, diz que ele ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. No momento em que Cristo entra na vida da pessoa, uma alegria toma ele por completo. Uma alegria que transforma e muda todo ser humano. E a gente sente Cristo falando aos nossos corações. Nós sentimos a presença do Espírito em nossas vidas. E isso causa mudança. Isso causa transformação no ser humano. E ele rapidamente, ele quis fazer um banquete, não só para receber Jesus em sua casa, mas olhe só, ele queria que outras pessoas conhecessem o Jesus, que transformou a vida dele, que tratou dessa doença do pecado, que estava na vida dele. E ele apresenta Jesus Cristo para os seus colegas de trabalho e para os seus amigos. Existe um escritor que ele disse assim, um homem convertido não deseja ir para o céu sozinho. Ele quer que mais gente receba essa palavra, que mais gente conheça a Cristo. E pode ser que algumas pessoas estejam aqui hoje, nesta noite, porque alguém convidou. E se alguém te convidou e você veio, eu quero que você saiba que essa pessoa, ela preocupa muito com a sua vida. Essa pessoa, ela te ama. Porque aqui o bem mais precioso, Jesus Cristo que transformou a vida dela, que mudou o coração dela, que está curando completamente o ser, no mais íntimo dela, ela quer que você conheça, ela quer que você tenha essa experiência de transformação do Jesus Cristo que salva e renova e que cura. E se você hoje foi convidado, saiba que essa pessoa está preocupada com o destino da sua vida. Porque no momento que Jesus cura as enfermidades, a primeira preocupação dele não é curar as coisas externas, mas ele está preocupado com aquilo que é eterno, a vida do ser humano. Qual é o destino eterno? Céu ou inferno? Aonde estaremos na eternidade? E por isso Jesus Cristo, primeiro ele perdoa pecados e depois ele cura. E se alguém está te convidando hoje é porque ele quer que você conheça o Jesus Cristo, que perdoa os seus pecados. Seja eles, talvez os mais terríveis que você possa estar dizendo. Eu não mereço perdão, eu não mereço a graça. Cristo pode te perdoar.
e te fazer filho. E depois, Cristo tem todo o poder e autoridade para tratar dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas dificuldades, porque nós acreditamos num Deus que continua fazendo milagres, trazendo provisões e providências para o seu povo. Mas primeiro Ele quer cuidar da doença do pecado, que leva pessoas à morte e morte eterna. Existe um pregador que antes dele assumir o seu ministério, ele era ladrão. E ele passava os outros para trás. E um dia, esse homem, precisando de dinheiro, com um revólver, a mão armada, ele foi até um posto e roubou um dinheiro lá do posto, do senhorzinho do posto. E um dia esse homem se converteu. E ele começou a ter contato com a palavra ao ponto dele se tornar um grande pregador da palavra do Senhor. E ele chegava na parte de Zaqueu, em Lucas 19, e ele não conseguia pregar. E ele falou assim, eu tenho que ir lá restituir aquilo que eu peguei daquele cara. Ele não tinha o dinheiro na época, o pai dele era advogado, ele falou, você sabe, se for lá, ele pode até te prender. Porque fazia mais ou menos 1 ano, ele conta, que ele tinha feito esse crime. E aí, ele fala, não, eu estou disposto a assumir o risco. Ele vende o carro, ele pega uma Bíblia, e ele chega até o dono daquele posto e fala assim, um dia eu te assaltei, e eu estou vindo aqui para te devolver aquilo que eu roubei com juros. O dono do posto ficou abismado, né? Como assim? Ele falou assim, Cristo me salvou e transformou minha vida. E ele termina dando uma Bíblia para o dono do posto. E aquele homem fica admirado e fala assim, que Deus te abençoe, meu filho. E agora ele prega, Lucas 19, porque Cristo transformou a vida dele. Cristo traz, ele ocasiona uma transformação no ser humano, que às vezes tem pessoas que ficam abismadas, como assim aquela pessoa que estava lá praticando tanto tipo de coisa ruim, olha o que Cristo fez na vida dele, e é exatamente isso que Cristo faz, Ele nos torna uma nova criatura, por intermédio do seu evangelho, do seu amor, Ele mata o velho homem e faz nascer uma nova criatura, que agora está sendo orientada e conduzida por Cristo. Não existe um cristão, ele pode dizer, um pregador, ele pode dizer, não existe um cristão que teve um contato com o evangelho e não foi transformado, porque não existe evangelho sem mudança. Se o evangelho de Cristo não está ocasionando mudança na sua vida, e você talvez diga, olha, eu sou uma pessoa, um crente, eu vou nas reuniões, eu já estou indo lá há muito tempo, eu vi que você vai lá naquela igreja lá e tal, eu vou lá, eu estou lá com os irmãos lá, mas se o evangelho não tem ocasionado mudança na sua vida, é um ponto para nós refletirmos. Porque não tem como eu dizer, olha, Cristo entrou na minha vida, eu ouvi um dia a voz de Cristo me chamando, e eu me rendi aos pés do Senhor. Foi uma voz de uma maneira tão alta, de uma maneira tão audível, um chamado tão profundo, que não houve uma outra alternativa, a não ser eu me prostrar aos pés do Senhor, e receber Ele como meu Senhor e Salvador. Se você diz isso, mas a sua vida continua nas velhas práticas, tem alguma coisa errada, porque o evangelho, ele transforma o nosso ser, e às vezes acontece instantâneo, e tem pessoas que vai gradativamente, vai aos poucos, pessoa lutando contra os vícios, contra algumas manias, né? Mas a pessoa sabe que aquilo é contrário à vontade de Deus, ele se prostra em oração, pede perdão, se coloca diante de Cristo,
Existem pessoas que vão ser de glória em glória, gradativamente sendo transformadas para serem mais semelhantes a Cristo. E existem outras que às vezes vão ser repentinamente. Mas se não há transformação, se você vem para a casa do Senhor e você não tem prazer em ouvir a palavra, se você ouve os hinos que falam, olha, tem uma Jerusalém, que um dia nós vamos estar lá. Fala assim, para mim não significa nada. Se a gente fala do amor de Cristo que transforma, isso não toca, isso não mexe com o seu interior, possa ser que ainda você não recebeu uma transformação no seu coração. Se você ainda não consegue abandonar a velha vida, largar tudo para seguir a Jesus, pode ser que ainda você não ouviu a voz de Cristo, que transforma um coração endurecido, infectado pelo pecado, em um coração de carne sensível à voz dele. O Evangelho de Cristo, ele transforma. O Evangelho de Cristo, ele traz novidade de vida, como foi na vida de Levi. E não somente isso. Jesus, com o momento que ele chega com salvação na vida ali de Levi, na vida de Mateus, ele chama ele discipula aquele homem, e ele agora vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ele vai ser um dos 12 apóstolos, com o objetivo de divulgar, de levar o Evangelho. Tinha uma missão muito importante, que era ser um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor chama, o Senhor transforma, e o Senhor nos habilita para servir o reino de Deus. Às vezes, nós ouvimos, nós somos transformados, aí chega na parte de servir, eu não quero servir. Deixa que o outro faz. Tem muita gente que está fazendo aí. Não precisa de mim não. O Senhor Jesus, ele precisa, a igreja de Cristo, precisa de cada membro sendo ativo. Cada um de nós temos uma função diante de Deus. E ele irá cobrar de cada um de nós. O Evangelho de Cristo, ele nos chama para a salvação, ele nos transforma, e ele também nos habilita para estar servindo. Porém, essa passagem, ela não termina desse jeito, falando que Levi recebeu ali Jesus em sua casa, apresentou Jesus aos seus amigos, mas ela continua dizendo no verso 30 que existia ali uns fariseus, que eles não estavam entendendo por que Jesus estava sentado, tendo uma refeição junto com os cobradores de impostos e com os pecadores. Porque estar junto numa refeição, para eles, era a ideia de aproximação, associação mesmo, comunhão. Como pode Jesus, que se diz o Filho de Deus, o Messias puro, se contaminar com impuros? Eles não tinham entendido a mensagem de Jesus Cristo. Jesus também chama para o arrependimento. Existe um chamado de Cristo para um arrependimento que às vezes muitos de nós ainda não percebemos. Aqueles fariseus que eram um grupo de religiosos da época, que eles estavam mais preocupados em mostrar externamente a sua fé, o quanto eles seguiam as regras, as cerimônias. E a gente sempre fala, eles são conhecidos como sepulcros caiados. É bonito por fora, mas tem corpo podre dentro daquele sepulcro. É bonito por fora, mas podre por dentro. E eram esses os fariseus. E eles ainda não tinham entendido a mensagem central do Evangelho. Eles estavam preocupados em demonstrar o quão importantes eles eram, quão religiosos eles eram, e que eles estavam afastados dos pecadores imundos. Enquanto Cristo estava preocupado a estar perto das pessoas, chamar os pecadores para o arrependimento, para terem as suas vidas transformadas. Era totalmente o contrário daquilo que aqueles homens estavam esperando de Cristo.
Enquanto eles esperavam Jesus se distanciar, Jesus estava querendo estar próximo do pecador. Então Jesus ele vai destacar a sua missão para que aqueles homens pudessem entender. E ele vai fazer o uso de uma metáfora, uma comparação bem simples de um médico que trata doentes, né? Porque quando nós olhamos para um médico, dificilmente alguém que está bem, que está saudável, vai procurar um médico. Tem gente que faz os check-up direitinho. E está ali o Luan agora que é médico formado. Então, dificilmente alguém vai chegar procurando, quem está bem vai procurar um médico. Ah, o que você vê aqui? Não sei, vê se eu tenho alguma doença. Difícil. Mas, na maioria das vezes, as pessoas que estão doentes, que vão procurar um médico para serem tratadas. Então, Jesus ele se coloca como um médico que olha para os pecadores que estão doentes e que precisam ser curados da doença do pecado. Imagine Jesus chegando diante de um homem, chegando diante de um daqueles fariseus, falando: isso aqui é seu exame, o diagnóstico aqui é que você está infectado com a doença do pecado. E olha, essa doença, se ela não for tratada, você vai morrer. Ela vai te levar a óbito. Mas ele fala, mas existe um tratamento para isso. O tratamento para a doença do pecado era o próprio Jesus Cristo. Aquele que iria sacrificar-se numa cruz, para que o sangue dele pudesse remir, perdoar e curar e tratar os pecados. Jesus se coloca como médico, como a solução para o ser humano que está contaminado do pecado, com o pecado, e que isso poderia levá-los eles à morte. Jesus, ele chama o pecador ao arrependimento. Jesus, ele é aquele que traz a boa notícia, aquele que traz a possibilidade da cura, da salvação, de uma nova vida, de transformação. E talvez aqueles fariseus estavam olhando muito por fora e não conseguiam enxergar que eles mesmos eram quem precisavam ser curados e transformados. Olhavam para os outros, mas não conseguiam enxergar o pecado, a doença que estava dentro do seu coração. E por isso, Jesus vai até de uma forma irônica falar com aqueles fariseus. Ele fala, olha, os sãos não precisam de médicos, os sãos não precisam ser curados. Eu não vim chamar justos, vocês que falam que estão bem, vocês que falam que são pessoas que servem ao Deus Todo-Poderoso, que seguem todas as normativas. Não foi para vocês que eu vim. Eu vim para os pecadores, para aqueles que estão doentes, para que eles possam se arrepender. Jesus estava colocando aqueles fariseus para estar refletindo, olha, será que eles não entendiam que eles estavam precisando, tendo a mesma necessidade que aqueles pecadores, aqueles publicanos que estavam ali? Eles precisavam, tão quanto eles, de cura e de arrependimento. E o arrependimento não é aquele, nossa, coitado, eu estou arrependido porque eu fiz o mal, aquele remorso, aquela tristeza no coração. Tem gente que chora, né? Mas não é um arrependimento que é só conhecido e ficar triste, não. Mas é um arrependimento que transforma o nosso ser, que nos dispõe a não querer caminhar mais por aquela via que era contrária à vontade de Cristo, mas agora nós fazemos uma conversão e vamos para os braços do Senhor, vamos fazer a vontade do nosso Senhor. Nós abandonamos as velhas práticas e fazemos agora coisas boas, daquilo que o nosso Deus espera de nós. Como Zaqueu fez. Olha, Senhor, eu estou arrependido, eu vou devolver, eu roubei. Eu só não estou entristecido por ter roubado, mas eu vou devolver.
para aqueles a qual eu extorqui. Aquele que mentia, agora não mente. Agora ele vai começar a usar palavras de bênção. Aquele que roubava, não rouba mais. Mas agora ele trabalha para ajudar os outros. Arrependimento genuíno, verdadeiro. Nós queremos finalizar com algumas aplicações finais. Jesus, ele continua chamando pessoas para o arrependimento. A voz de Cristo continua sendo ecoada através dos louvores, através das orações, através de testemunhos de cristãos, através das orações, através de pregadores que sobem num domingo como este e anunciam o Evangelho de Cristo. A voz de Cristo ainda tem sido ecoada neste mundo. Mas o máximo que nós podemos fazer como pregadores, como igreja de Cristo, é apresentar o Evangelho a vocês, para que o Evangelho, através do Espírito Santo, ele alcance o seu coração e transforme a sua vida. O máximo que nós podemos levar é o Evangelho ao seu ouvido. Mas a distância do ouvido até o seu coração, só Jesus pode percorrer. Parece que é pequeno. Você olha, a distância é tão curta, né? Mas existe um caminho gigantesco. É grande. Que somente o amor de Cristo entra, percorre, trabalha, muda e gera novidade de vida. Só Cristo pode fazer isso no coração do ser humano. A nossa oração é que hoje, nesta noite, Cristo esteja entrando no seu coração, transformando a sua vida, te fazendo nascer de novo, ser curado, transformado e habilitado para servir o Senhor. É essa a nossa oração. Como igreja nós temos orado na segunda-feira para que a mensagem do Evangelho possa estar alcançando corações como um solo fértil que encontra uma semente que germina e produz vida. Senhor, que o Senhor encontre hoje solos férteis nesta noite. Nós estamos orando por isso. E como igreja, a missão da igreja, como Cristo ali estava preocupado com os pecadores que estavam doentes pelo pecado, e ele se coloca como médico, a missão da igreja é refletir este Cristo, preocupado com pessoas que estão caminhando para o inferno. Por isso você vê mensagem chegando, conteúdo sendo jogado nas redes sociais, chamados para a conferência. Não é somente comemorar mais um ano de vida, de história da igreja, mas é divulgar a palavra do Senhor para que ela alcance o máximo de pessoas possíveis. Nós estamos aqui empenhados para que o Senhor fale ao seu coração. Essa deve ser a missão da igreja, não como aqueles fariseus, eu me acho melhor, e desprezar as pessoas, não ter afeto, carinho, amor, preocupação, não julgar o irmão quando ele cai no pecado e passa pela dor, pela aflição, porque nós sabemos que vários de nós temos travado lutas incessantes, e a igreja do Senhor, ela deve estar apoiando os seus irmãos, os seus membros, e pessoas que chegam até os cultos, as reuniões, serem bem recebidas pelo grupo de pessoas que um dia foram transformadas e renovadas por Cristo. A igreja deve refletir esse cuidado como Cristo teve para com aqueles cobradores de impostos. Trazer as pessoas ao arrependimento. A igreja deve ser como, costuma ser jargão essa frase, mas é como um hospital que recebe pessoas feridas e apresenta Cristo para curá-las e salvá-las. Essa deve ser o papel da igreja, demonstrar, não somente nos cultos,
mas aonde nós estivermos, o Cristo que entrou na nossa vida e transformou o nosso ser. Que as pessoas possam estar olhando para você e falando assim, olha, existe algo diferente. Cristo mudou essa pessoa. Que a mensagem do seu testemunho também possa estar sendo eficaz a uma pessoa que ainda não conheceu Cristo como Salvador. A doença do pecado, ela tem levado várias pessoas a óbitos. Enquanto nós estamos aqui, muitas pessoas estão perdendo a sua vida sem ter Cristo como Salvador, sem ter os seus corações transformados. Pessoas que um dia não vão passar a eternidade nos céus, porque talvez em algum momento elas ouviram várias e várias vezes, como foi dito, o Evangelho do Senhor, conhece as frases, os louvores, mas ainda não foram transformadas, não responderam ao Evangelho de Cristo. E o que nós hoje estamos querendo aqui é que Cristo, de alguma forma, Ele possa estar alcançando o seu coração. Que Ele possa estar te curando, te transformando, e que Ele possa estar sendo o médico que transforme sua vida. O médico que cura a doença do pecado no seu ser. Talvez hoje alguém te convidou. Pode ser que alguém hoje te convidou para que você possa estar recebendo o Evangelho, o poder de Deus, que salva todo aquele que crê. E se por acaso ninguém te convidou, você veio. Ninguém me convidou, e aí? Te peguei, eu acho. Um amigo meu costuma dizer, olha, nós não acreditamos em coincidência, mas nós acreditamos em cristocidência. Cristo trabalhou no seu coração. Talvez você abriu a sua rede social, o seu celular, e você viu, talvez, a divulgação do culto, ou talvez você viu um louvor, uma mensagem, algo te fez estar aqui esta noite. Não é coincidência. Cristo te trouxe aqui para que você ouvisse a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor, que transforma as nossas vidas, que nos habilita, que nos alerta como igreja. Hoje Cristo, Ele quer transformar as nossas vidas. E eu queria terminar dizendo um versículo em Hebreus capítulo 3 e verso 15. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. Que o Senhor Deus, Ele possa estar produzindo novidade de vida, curando e transformando o ser, o íntimo de cada um. E a nós que temos Cristo como Salvador, está refletindo esse Cristo que um dia nos salvou, que um dia nos transformou. Antes de estar vindo aqui, de estar vindo para a reunião, estava procurando um trecho talvez para a gente poder falar na ceia. E apareceu uma mensagem de um senhorzinho chamado Messias. E ele disse assim: por muito tempo eu ouvi o Evangelho, mas rejeitei. Por muito tempo eu me afastei de Cristo quando os meus pais queriam que eu me aproximasse dele. Aos 15 anos eu saí de casa, mas Cristo me alcançou. Não é tarde demais. Ele falou assim, com 50 e poucos anos, eu não me lembro, Cristo me alcançou e transformou a minha vida. Só que ele fala, eu tenho um arrependimento. Porque no momento que Cristo entrou e Ele mudou o meu ser, eu queria poder ter orado mais. Eu queria poder ter louvado mais. Eu queria ter participado mais com Cristo, estar mais em comunhão. A minha vida está se acabando, mas graças a Deus, porque ainda assim, Ele olhou com amor por mim e me salvou. E eu posso proclamar Ele como o Senhor e Salvador da minha vida. Que seja assim também em nossas vidas. Amém?